Bom, pessoal, tudo bem? Desde já eu já vou agradecer a atenção de vocês para esse vídeo. Como de costume, os meus vídeos não são vídeos muito curtos, né? Nem se trata de assuntos que são assuntos, vamos dizer assim, de entretenimento, mas a intenção dos meus vídeos sempre é muito boa, né? É a intenção de passar para vocês de uma forma didática o conhecimento que eu tenho sobre as áreas da minha formação, no caso engenharia elétrica, e acabo lecionando para cursos superiores de tecnologia e para cursos de engenharia também. Eu estou inaugurando hoje, com esse vídeo, uma vertente de um trabalho muito interessante sobre máquinas elétricas. É um assunto que muitas vezes gera antipatia, mas quando você envereda pelas máquinas elétricas, né, pelo estudo das máquinas elétricas, e você percebe que todo o arsenal de cálculo, todo o arsenal de conhecimento em eletromagnetismo vai ser desafiado nos exercícios, na interpretação dos fenômenos ligados às máquinas, você se sente encorajado em ir adiante. E é justamente isso que eu quero fazer. Então esse vídeo abre a playlist sobre máquinas elétricas. E esse vídeo específico é sobre um exercício de uma literatura muito interessante de um autor clássico dentro da área, que é o Chapman. Inclusive eu vou me permitir fazer uma propaganda da última edição do Chapman, que é maravilhosa. Eu vou colocar o enunciado de um problema, vou colocar também a referência para que vocês, na curiosidade, busquem essa referência, vale muito a pena. E eu vou tentar, dentro de um vídeo, colocar os aspectos básicos de resolução de um determinado problema que trata sobre a obtenção ou o esboço de uma curva de capacidade de um gerador síncrono. Essa curva, lembrando, para quem estuda essa teoria, ela tem a ver com uma região do uso adequado desse tipo de máquina, o gerador síncrono no caso, que evita tanto o aquecimento do enrolamento de campo quanto o aquecimento do enrolamento de armadura. Então, peço a vocês a atenção, a paciência para acompanharem o vídeo e no final a gente vai fazer alguns comentários. Muito obrigado mais uma vez pela assistência. Valeu, vamos em frente. Bom, pessoal, esse vídeo, né, como eu falei, trata-se de uma resolução de um exercício do livro do Chapman, né, de máquinas elétricas. E o que a gente quer fazer é mostrar de uma maneira didática como traçar as curvas de capacidade para um gerador síncrono. Tá? Então vamos aos passos. Né? Vamos partir de uma situação problema, que é essa daqui. Ó. Construa a curva de capacidade de um gerador síncrono, incluindo o limite de potência da máquina motriz. Trata-se de um gerador síncrono de 380 volts, 60 Hz, ligado em Y, e de 6 polos. Tem uma especificação nominal de 60 kVA, com o fator de potência de 0,95 atrasado. A reatância síncrona desse motor, desse gerador, é 1,25 ohms por fase, e a gente vai assumir que esse gerador está ligado a uma turbina a vapor, quer dizer, a sua geratriz é uma turbina a vapor, capaz de fornecer até 50 kW, e do gerador, as perdas por atrito e ventilação contabilizam 2 kW, e as perdas no núcleo são de 1,5 kW. Tá? Esse problema ele foi adaptado de um problema do Chapman, e eu estou colocando aqui como edge direito, né, a fonte de onde foi retirado o problema. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual a corrente máxima que a gente tem na armadura, e para isso a gente vai usar os valores da potência aparente nominal, já que a máquina é trifásica, né, a gente vai fazer 3 vezes a tensão nominal da armadura e a corrente, é uma equação clássica. Né? Então vamos lá, primeiro vamos determinar, a gente vai fazer o cálculo por fase, então primeiro vamos determinar qual a tensão de armadura por fase. Então vamos calcular aqui, ó. A gente vai ficar com... Então vamos lá, VA nominal, ela vai ser igual, vamos só desfazendo a questão do dado por linha, ele tinha dado que era 380 a máquina, né, 380 volts, isso dividido por raiz de 3 vai dar aproximadamente aqui 219,39 volts, né, temos que guardar esse valor. Depois disso, vamos agora utilizar a equação da potência aparente nominal e vamos tirar qual a corrente de armadura máxima que a gente pode ter. Então isso aqui vai ficar o S nominal dividido
por 3 vezes a tensão de armadura nominal. Bom, a gente vai obter aqui a corrente aproximadamente de 91,16 amperes. E esse dado vai ser importante lá para frente, ok? Bom, aí a gente parte para as curvas, né, que são aquelas circunferências. A curva do estator, ou campo, né, o circuito de campo. O centro a gente não pode esquecer que ele está no ponto 00 e que o limite dele é justamente a potência nominal do gerador. Tá? Então vai ser uma circunferência centrada em 00 com um raio de 60 kVA. Já a curva da armadura, ela tem um centro no ponto 0Q, onde o Q tem essa expressão, menos 3, a tensão de armadura ao quadrado, dividido pela a reatância síncrona. Bom, isso aqui vai dar o quê? Vai ficar menos 3 vezes 219,39, que a gente calculou na tela anterior, dividido por 1,25, que foi dado. Isso aqui, pessoal, vai ficar na ordem de menos 120,33 kVAR, tá? kVAR. Então, esse vai ser o centro da curva, né, o centro da curva de armadura, ok? Agora vamos atrás do raio. Bom, o raio aí da curva de armadura, ele é essa distância DE, que a gente está colocando aqui, que é igual a 3, por ser trifásico, né, 3EA VA XS, tá? E o EA a gente ainda não tem determinado, que é aquela tensão gerada internamente, né, na armadura da máquina, que é essa equação fasorial que nós temos aqui, ó. Então, o fasor EA é igual ao fasor VA, né, mais a queda em cima da reatância, JXS, vezes o IA. Só que o IA, a gente tem que levar em consideração o fator de potência, né? Então, vamos calcular qual é o ângulo θ do fator de potência, e nesse caso ele é atrasado, então vamos botar aqui, menos arco cosseno de 0,95. Bom, o θ, ele vai dar um ângulo aproximado aí de menos 18,19 graus. E aí nós vamos carregar nessa expressão de EA, então vai ficar aqui, EA igual, bom, VA a gente já calculou, né, que é o 219,39, de praxe a gente coloca ele na referência, 0 grau, mais o J vezes a reatância síncrona, 1,25, vezes a corrente, que a gente calculou lá o valor da corrente de armadura, deu 91,16, agora com essa fase aqui de menos 18,19 graus, né, atrasado. Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, a gente vai obter que a tensão interna ela é de 254,96, com uma fase de 108,26 graus. Inclusive esse ângulo aqui, se a gente recordar, isso aqui é em volts, se a gente recordar esse ângulo é aquele ângulo de potência, tá? Então, beleza, chegamos aqui no EA, só que a gente precisa agora do raio dessa curva, que é esse raio DE, ok? Bom, então, raio é DE igual a isso, a gente já tem todas as grandezas aqui envolvidas, vamos fazer a conta agora. Então, 3 vezes o EA, o módulo de EA, a gente já tem, que é 254,96. A gente já tem também o VA, desculpa. O VA é lá o 219,39, dividido pela reatância aqui, que é 1,25. Pelos meus cálculos, esse valor é aproximadamente de 134,24. A unidade disso aqui é kVAR, tá? Então, isso aqui também é uma potência aparente, ok? Então, já temos as duas curvas que são em forma de circunferência. Mas a gente não pode esquecer, isso é um conceito, de que a gente tem uma outra limitação, que é a limitação da motriz, tá? Então, não pode esquecer isso. E essa limitação, ela vai estar na questão da potência dessa máquina. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, ok? Bom, essa limitação aí a gente pode ver por essa expressão do fluxo de potência, né? Então, a potência máxima na saída, o que é que a gente vai ter? Vai ser a potência máxima de entrada
menos as perdas mecânicas, atrito, ventilação e tal, e as perdas do núcleo. A gente tem dado isso aqui, e a gente tem que a potência de entrada são 50 kW, né, fornecida lá pela motriz. A gente tem que as perdas mecânicas elas contabilizam 2 kW, e a gente tem que as perdas no núcleo estão colocadas como 1,5 kW. O balanço disso aqui, ó, 46,50 kW de potência, ok? Com esses dados a gente tem que ser capaz de desenhar a curva, e é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, há tempo, e eu já peço perdão. A gente, no momento que eu estava fazendo o vídeo, tem um cálculo aqui que eu fiz que infelizmente está equivocado. É esse cálculo aqui, ó. Eu vou colocar em azul para a gente perceber. Esse cálculo aqui. Desculpa, realmente desculpa, mas o cálculo está equivocado. Os números realmente são esses. As quantidades envolvidas são essas que eu coloquei. Só que se a gente pegar 3 multiplicar por 219,39 ao quadrado e dividir por 1,25, não dá 120,33 como eu coloquei aqui, tá? Desculpem. Vou colocar em azul para chamar bastante atenção, ó. Menos 115, e isso vai fazer bastante diferença, 52 kVAR, ok? Então é 115, até ficou parecido com 175, então já que eu estou corrigindo, vamos lá. 115,52 kVAR. Desculpa, mas eu tinha que fazer essa correção, ok? Agora realmente vamos traçar a curva. Bom, pessoal, continuando, né, o vídeo, então a gente está com esse problema, né? Já foi mostrado no YouTube, e eu vou usar, para nos ajudar a traçar essa curva, eu vou usar um site muito legal, que nos ajuda bastante a esses recursos gráficos, que é esse aqui, ó, Desmos.com. Tá? Vou fazer propaganda porque realmente é muito legal. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei aquela curva que estava centrada em 0,0 com o raio, que é a potência aparente da máquina, né, 60 kVA, então estou colocando aqui 60.000. Ela é essa curva em vermelho, tá vendo? Ó? Então ela está aqui em vermelho, então é esse círculo aqui em vermelho. Já a curva verde é aquela, a outra, né, do circuito de armadura lá, ela é centrada num x igual a zero, e no y, lembrem, que é aquele menos 115.516 kVAR, que eu tinha inclusive feito a correção, que eu tinha feito o cálculo e tinha dado menos 120. Então, ele é centrado mais aqui embaixo. E o raio dele, não sei se todo mundo vai recordar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente... O raio dele, ó, é 134.240, ok? Que é aquele DE que a gente colocou lá no vídeo, né? Então, é esse raio, é essa curva em verde que a gente tem aqui, tá? E essa curva em roxo é aquela limitação de potência que a gente calculou através da potência de entrada e as perdas, né? E acabamos obtendo essa curva aqui. Então, deixa eu explicar um pouco o que é que nós vamos fazer com essa curva aqui, né? Qual é o significado. A região, e lembre que curva de capacidade tem a ver com uma região de uso adequado para que se evite os aquecimentos de enrolamento de campo e enrolamento de armadura. Pois bem, se a gente pegar essa região em vermelho que está aqui, esbarrou na curva de potência, limitação de potência, a gente sobe e vem até a curva verde e trabalha nessa região, entenderam? Então, ó, a região é formada nessa curva verde, chegou nessa reta, desce, chegou na curva vermelha, é a limitação. Então, a operação da máquina se dá exatamente nessa região aqui, ok? Uma figura dessa, e vou voltar lá para a minha referência, que é o livro do Chapman, está exatamente aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o de campo, a corrente lá a limitação de campo e a limitação de armadura, aqui o Q e o P, e a região delimitada é exatamente essa região aqui dentro, tá vendo? Ó?
formada pelo círculo menor de centro 0, 0, esbarra na curva, na potência máxima da máquina motriz aqui, ó, chegou na outra curva circular, completa com a curva mais aberta. Então, o que eu quis mostrar para vocês foi exatamente como construir, e é facinho, né? Ó, aqui está a curva das circunferências, né? Então, x menos a coordenada de x do centro, y menos a coordenada e tal, e aí você vai montando essas expressões aqui e você tem uma curva que te dá uma noção gráfica muito legal de como construir essas curvas de capacidade das máquinas elétricas, aí no caso específico do gerador síncrono. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, né, onde eu coloco aí para vocês, à disposição de vocês, o conhecimento que eu tenho, né? Não é vasto, mas o que realmente eu carrego em termos de conhecimento eu gosto de colocar à disposição daqueles que estão enveredando pelo mesmo caminho da educação, principalmente da educação tecnológica. Então, nós vamos estar sempre juntos, né? Sempre que eu puder, esses vídeos serão confeccionados e serão colocados gratuitamente para todos, tá? Eu gostaria de comentar alguns aspectos. Vocês viram que a gente tem ferramenta na internet fantástica para que a gente consiga enriquecer o nosso estudo e buscar um entendimento realmente de excelência dentro daquilo que a gente está estudando. Então, um apelo, pessoal, vamos correr atrás, vamos atrás porque vale a pena, né? Se formar tanto como profissional de formação superior em tecnologia quanto em engenharia, vale muito a pena, né? É um conhecimento que você vai carregar aí para o resto da vida, que é moeda de troca em toda entrevista que você for fazer, né? Em todo aspecto profissional, realmente, esses cursos eles realmente abrem a mente da gente, né? E um outro apelo que eu faço para vocês é se inscrevam no meu canal. Façam com que o número de inscritos no meu canal suba, com que o número de views dentro dos meus vídeos também suba. Isso vai me garantir que eu consiga postar esses vídeos sempre de forma gratuita. E quando eu peço para assistir, eu não peço para elogiar. Assista, critique, vamos nos comunicar para que esses vídeos fiquem cada vez melhores. Certamente a mola propulsora para a melhora sempre é a comunicação e a troca de ideias entre aquele que apresenta a ideia e aquele que tem as perguntas sobre aquela ideia, né? Uma visão diferente para que aquela ideia seja melhor apresentada. Então, conto com vocês nesse caminhar aí. Se inscrevam no meu canal e vamos em frente. Vamos em frente porque a educação realmente vale a pena. Valeu, tchau.